Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 28 de maio de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Vinho e Sangue. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmo, no capítulo 75, e também como referência o livro de Mateus, capítulo 26, versículos 26 até 29, e também no livro de Apocalipse, no capítulo 14, dos versículos 9 até 12. E aqui o que nós podemos ver, principalmente aqui no Salmo 75, que é a base dessa lição de hoje, onde nós podemos ver que quem escreveu esse Salmo 75 chama-se Asaf. E ele faz assim um paralelo para os acontecimentos, que iriam ocorrer com o povo de Judá, onde o povo de Judá estava no seu melhor momento assim, espiritual, e onde o seu rei era o Ezequias, que ele, através de um trabalho excelente, ele fez um reavivamento e uma reforma espiritual dentro realmente da igreja. Porém, Satanás, por inveja e ciúme, não pôde se conter o seu ódio, e ele se revoltou contra Judá, por ela justamente fazer uma verdadeira adoração a Deus. E o inimigo se inflama, e através de uma nação chamada Síria, onde ele tinha um rei chamado Senaqueribe, esse Senaqueribe, em decorrência da prosperidade que estava havendo em Judá e desse crescimento da união que estava tendo aquela nação, ele resolve destruir Judá. Porém Deus, o poderoso Deus que protege seu povo, ele intervém, e os assírios têm uma derrota assim sobrenatural, nunca jamais vista. E Asaf fala desta vitória através desse salmo de uma forma assim de um canto, né? Porém, o salmista fala também do futuro, né, da vitória do povo de Deus que ocorrerá antes da segunda vinda de Jesus, que ele menciona lá em Apocalipse 20 e também Apocalipse 14, versículo 9 até 12, que após a segunda vinda de Cristo, Deus, através do seu poder, ele irá resgatar os redimidos, os salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor e se mantiveram fiel. E através de Jesus, na segunda vinda, ele levará para as mansões celestiais, onde todos nós passaremos 1000 anos com o Senhor, na Nova Jerusalém, a cidade que se encontra ataviada no céu. E ao passar todo esse tempo, nesses 1000 anos, a cidade santa de Jerusalém, ela será transladada aqui para a terra, onde a terra já estará toda preparada, e os salvos terão uma vida em família com o Senhor, e no caso Satanás, que ele está solto novamente, junto com os perdidos, vendo realmente aquela união, aquela maravilha da Nova Jerusalém, todos nós reunidos, ele se revolta e se forma com o maior armamento possível, com grandes guerreiros, para destruir a Nova Jerusalém. E eis que Deus, através de fogos que saem do céu, destrói realmente todos esses inimigos. E por isso que nós vemos, né, que a importância dos salmos,
que eles apontam realmente para o futuro, para as profecias do futuro. Não é só um livro realmente de um cântico, né, de algo romântico, mas também um livro de profecias. E Deus, com toda certeza, meus amigos, minhas amigas, Ele é um Deus de amor e de justiça. E assim, esses dois atributos divinos não podem separar-se um do outro, porque eles estão unidos, ligados um ao outro, e revelam a natureza e o caráter de Deus. Foi nessa forma, desse dueto, que Jesus viveu nesta terra, onde nós estamos um dia. E ele deu à humanidade provas suficientes, né, do amor de Deus e do seu verdadeiro caráter, de um Deus leal e de justiça, e um Deus que salva. E o Salmo 75, escrito por Asaf, reflete isto, onde mostra um Deus que ele é o nosso juiz, e ele o faz realmente pelo seu amor e bondade para com o ser humano. E Asaf, o autor desse salmo, colocou 3 imagens assim impressionantes que nós podemos verificar nesse salmo, que representa os atos dos juízos de Deus. E a primeira imagem aparece na terra, onde ela está assim tremendo e desmoronando e perdendo todos os seus fundamentos, que o autor fala lá no Salmo 75, versículo 3. E o Salmo parece falar assim de um mundo contemporâneo de injustiças, repleto assim de caos, desordem, onde a estabilidade e as colunas foram abaladas. E Deus, como juiz, ele assegura ao seu povo que ele iria restaurar, ia dar estabilidade nessas colunas, que ele fala no Salmo 75, versículo 3, e que de fato ocorreu no reinado de Ezequias, onde houve realmente uma reforma, houve realmente uma parte espiritual melhorada no povo de Israel. E já na segunda imagem, o que nós observamos nesse Salmo 75 é que o cálice ele está cheio assim, e bastante forte, que Deus derrama sobre os ímpios, né? A sua justiça ele derrama, a sua ira, aos quais esse vinho por completo sobre esses ímpios, que está lá no Salmo 75, versículo 8. E de maneira idêntica, o livro de Apocalipse se refere ao cálice da ira de Deus, que eu havia mencionado aqui, no Apocalipse 14, versículo 9 até 12, que fala sobre isto, né? Já a terceira imagem que nós vemos nesse salmo é dos chifres, que fala no Salmo 75, 10, que são um símbolo do poder, da dignidade, que está lá em Números capítulo 23, versículo 22 e Daniel 7, 8, onde cada estágio aqui é o juízo de Deus que promove a justiça na comunidade corrompida e que Deus manda a sua ira. Onde o soberano Deus acaba derrubando o ímpio, o orgulho arrogante, e que ele ergue o seu chifre e ainda exalta o justo que havia sido abatido realmente por esse chifre, né? Que fala no Salmo 75, versículo 5 e 10. E alguns teólogos estudiosos das Sagradas Escrituras mencionam que esse Salmo 75 ele foi direcionado ao exército de Senaqueribe, que era rei da Síria, que ele invadiu Judá, realmente por ciúme e pela prosperidade de Judá, e que Judá na época, o rei que estava em Judá era Ezequias, que fez aquela reforma espiritual, que estava recuperando o povo de Israel, renovando as suas alianças com Deus, consagrando o povo, e estavam prosperando, e isso desagradou o rei assírio, e com ódio e com rancor, ele tenta invadir a mente de Judá, mas Deus acaba fazendo uma grande intervenção sobrenatural sobre o exército assírio. E assim Asaf, nesse salmo, em uma forma assim de cântico,
ele narra a vitória de Deus e aponta para o futuro da destruição final dos ímpios, que fala lá em Apocalipse 20, que também fará uma guerra contra os santos do Senhor. Ou seja, o povo de Deus que obedece aos estatutos e mandamentos e tem a fé em Jesus. Após Deus, na segunda vinda de Cristo, o povo de Deus ser transformado e levado lá para a cidade santa no céu, as pessoas que obedeceram os estatutos e mandamentos de Deus, que aguardavam realmente a Jesus, e que Jesus, na segunda vinda, ele resgata essas pessoas na nuvem dos céus. Essas pessoas estarão na cidade santa do céu e passarão com seu Senhor 1000 anos. E a cidade santa, chamada de Nova Jerusalém, um dia ela será transladada para a terra junto com os santos. E os ímpios assim ficam com inveja daquela cidade santa. E os ímpios assim, estão assim como a areia do mar, tanta gente, que fala em Apocalipse 29. Eles tentam guerrear contra essa cidade santa no acampamento dos santos, que fala em Apocalipse 29. E Deus enviará fogo dos céus que destruirá os ímpios. E Satanás e seus anjos, de uma forma, por vez por todas, eliminando de vez o mal, que fala em Apocalipse 29. E foi essa narrativa, através de um canto, de um salmo de Asaf, que ele escreveu esse Salmo 75, né? Que ele aponta para o futuro, para os nossos dias, mostrando que os salmos também servem como profecias. Em Mateus capítulo 26, nós vemos que Jesus foi para Betânia com seus discípulos, na casa de Simão, o leproso, que fala lá em Mateus 26:6, e lá ele fez uma grande ceia com os discípulos e convidados e os donos da casa, e faz assim, e ali Jesus faz uma declaração profética de sua traição, mas com tristeza de um Salvador que não desejava que fosse daquela forma. E Jesus diz: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar, que está lá em Salmo 41:9. Aqui falando de Judas, né, que traiu a ele Jesus posterior. E Jesus não impediu a Judas de participar da ceia, mas permitiu que ele participasse para que houvesse realmente um arrependimento naquela cerimônia. Mas ele, Judas, insistiu, né, em trair. E ali essa ceia, né, que Jesus fez para os discípulos, tornou-se assim uma nova aliança de Deus com o seu povo, que fala em Mateus 26:28. O pão sem fermento e o vinho não fermentado representam o corpo e o sangue de Cristo oferecidos como sacrifício em favor de muitos. Por isso que é o título da lição de hoje: para a remissão dos pecados daquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor. E o Salmo 75, ele aponta sobre algumas questões que estarão em jogo no juízo final, que nós devemos saber. Primeiro, que os redimidos, os salvos, no juízo, Deus exaltará essas pessoas por elas mantiverem firmes, e dará um galardão a cada uma delas, a todos nós que o aceitamos e se mantivemos firmes até aquele momento, através da fé e da esperança. E já os pecadores que rejeitaram a Jesus, e assim com o pecado deixarão de existir, porque Deus destruirá a partir daquele momento, após a segunda vinda de Cristo, após os mil anos, será exterminado. E Deus, pela sua soberania e caráter, ele fará perfeitamente uma separação dos justos e dos ímpios. O caráter de Deus será mostrado e revelado ali, que Deus é amor e que ele deseja salvar a todas as pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus aqui mencionando para os discípulos que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe ninguém.
Não existe pontífice, não existe pastor, não existe padre, não existe ninguém. O único mediador entre os homens e Deus é Jesus. Jesus diz isso. E quando você aceita Ele verdadeiramente, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que está se aproximando, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união de Jesus com a sua igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou, meu amigo, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.